Fala galera, tudo certo? Olha a fera que tá aí do meu lado. Hoje nós vamos conversar aqui, tem jogo à noite. Eu tô gravando com o Xandão aqui, esse vídeo vai antes do jogo, vai ali pelas 7 da noite, o jogo é às 9. Não dá nem para chamar de Xandão agora, porque antes ele era o nosso Xandão, agora tem um outro Xandão que é protagonista do STF, então agora não posso mais chamar ele assim. Alexandre Pretzel, meu querido amigo, prazer falar contigo, Pretzel. Nando Gross, meu ídolo, eu não dou canetada em ninguém, isso eu posso te garantir, irmão. Então, deixa assim que tá bom. Deixa assim. Não dá canetada, mas me deu muito pontapé naquele jogo lá em Bé. Não, te carreguei nas costas. Tu e o Luiz Cláudio Farias, né, para variar. Agora é o seguinte, eu tô de azul hoje, porque eu fui tão atacado nas redes sociais recentemente, que eu tô provocando hoje. Hoje eu tô de azul. Tô de azul na tua live. Em relação não, mas olha, o Pretzel, teve muita gente que entendeu o que tu falou e concordou. Claro, Entendeu? claro. Pô, mas é o Concordou. seguinte, ó, o que está acontecendo hoje? Hoje a comunicação tem os tais influencers que são xiitas, que só reagem em crise. A crise é boa para eles, porque eles faturam uma barbaridade na crise, quando ganha tá ruim. E aí, quando ganha, fazem elogios, então eles vivem em cima disso, ponto. Cada um escolhe o seu caminho, não estou aqui para julgar ninguém, só estou dizendo que Mas é a estética do exagero, né? é a estética do exagero. É o que eu penso da comunicação hoje. E tem as pessoas que falam o que pensam, certo? E respeitam a opinião dos outros. O grande problema é o seguinte, tu não pode mais dar nenhuma opinião. Os clubes estão tomados pela política clubística. O Internacional, ele tem o quê? 20, 25 grupos políticos? Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. E aí tu dá uma opinião contrária ao momento. Recentemente o Correio do Povo, antes de começar as semifinais do Campeonato Gaúcho, o Correio do Povo me fez uma pergunta para eu responder se o Inter jogava o melhor futebol do Brasil. E eu escrevi na ocasião, logo depois que ganhou do São Luís, 3-0. E eu escrevi, eu acho que o Inter joga o melhor futebol do Brasil junto com o Flamengo. Mas, vírgula, tem que contratar um zagueiro com urgência e tem que ganhar o Campeonato Gaúcho. Porque se não ganhar, pode complicar. É o que está acontecendo. Não ganhou e está complicando. A pressão é gigantesca. E está complicando também por quê, Nando? Porque o presidente disse de forma natural e espontânea que o Inter seria campeão gaúcho. Antes do campeonato começar. Ele mesmo se autopressionou. Ele mesmo colocou uma pressão, colocou um troféu na cabeça dele para ele levantar o troféu. E perdeu. Perdeu. Agora, Pretzel, tu acompanha direto, mora em São Paulo, mas acompanha direto aqui. Toda hora. O elenco que o Inter montou, sim, pode comparar com o do Grêmio. O Inter deixou de ganhar o campeonato. O Inter tinha o melhor elenco. Vinha jogando com uma certa qualidade até o Juventude. E aí no Juventude parece que acontece aquela falta de temperamento, uma brochura, parece que o gol vai sair a qualquer momento. Meu, se não tá funcionando coletivamente, tu tem que fazer o gol na marra, não sei, é dentro de casa, o teu time é maior, o teu clube é maior, os jogadores são maiores. E o Inter não consegue ter essa percepção. Não, tu tem toda a razão. Se o Robert Renan jogasse no Grêmio, ele seria o novo Ayrton Ferreira da Silva, cara. Ele ia arrebentar no Grêmio. Se tu botasse outro tipo de jogador no Grêmio, alguns pipoqueiros que tem no Inter aí, certo? Que tremem numa decisão. O Juventude não fez mais nada do que ele poderia fazer, que foi jogar fisicamente contra o Inter, que foi chegar junto no Inter para inibir o Inter. E o Inter aceitou o conflito, aceitou o confronto. E não foi para dentro. Se borrou perna abaixo, como dizia o nosso mestre Cláudio Cabral, que a gente chamava de paixão. É verdade. É sério que eu estou dizendo, mas é isso, cara. Mas o Inter só perdeu um jogo no ano, mas perdeu o campeonato. Não chegou nem na decisão. Isso é um vexame, cara. É um vexame da gestão do Alessandro Barcelos. Eu não tenho nada contra ele. Já conversamos pessoalmente. Um cara afável, um cara tranquilo. Mas ele é um perdedor. São 3 anos e meio de gestão, 3 anos e 3 meses de gestão, onde são vários campeonatos e com eliminações vexatórias e com atuações pífias em momentos de decisão. O Inter tem o quê? O Inter tem uma semifinal de Libertadores, o Inter tem um vice-campeonato gaúcho e o Inter tem um vice-campeonato brasileiro. O Inter tem 2 vices e uma semifinal em quantas competições disputadas em 3 anos e 4 meses. E sem decidir o Campeonato Gaúcho há 3 temporadas, o que é um verdadeiro vexame. Tu até pode perder no eventual Grenal na final. Não tem problema nenhum. Mas tu nem decidiu o Campeonato Gaúcho, isso é ainda pior do que não ganhar o Campeonato Gaúcho. Então, assim, quando eu falei naquele momento que o Marco me perguntou lá no Instagram, no Canetando, né?
me perguntou por que o Inter tem dificuldades. Eu falei, tem horas que o cara faz tudo certo e ele está fazendo certo. Olha que eu estou pontuando aqui. Contratou o elenco. Tem estrutura internacional, que é um gigante. Paga em dia. Tá tudo certo. Dá todas as condições, mas a bola não entra. A bola não está entrando. E o Cudê é o seguinte... Tua opinião sobre Eduardo Cudê, era a pergunta que eu ia te fazer. Obrigado, Nandão. Minha opinião é a seguinte, ele vai da euforia à melancolia em 5 segundos, cara. Ele é um eufórico melancólico em 5 segundos. Quando o Inter larga na frente, pode ficar certo que dificilmente o Inter perde o jogo. É só ver a trajetória do Cudê treinando o Inter. Quando o Inter larga na frente, dificilmente o Inter perde o jogo, porque o Inter assume o controle. Quando o Inter larga atrás, dificilmente ele vira. Dificilmente ele vira ou consegue vencer. É uma realidade da trajetória do Cudê. Ele é mal treinado. O que me preocupou em relação agora, o Prestes falou, porque no jogo da Sul-Americana não jogou nada de novo, né? Não conseguiu repetir o que vinha jogando. Tu lembra que o ano passado, depois do Fluminense, até no final do ano o Inter deu uma reagida. Mas chegou o momento que o Inter perdeu até para Curitiba, tomou 4 gols do Curitiba no Beira-Rio, empatou com a América no Beira-Rio, que era a lanterna, e o Cudê disse assim numa entrevista, eu não consigo motivar o grupo, porque não há um objetivo, né? Essa é uma coisa que me preocupou, porque depois do Juventude, ele é melancólico. Eu já vi essa reação ruim na Sul-Americana. Será que ele vai conseguir reverter? Porque o ano passado não tinha mais nada mesmo, Prédio, mas esse ano tem Sul-Americana ainda, Copa do Brasil e Brasileirão, né? Claro, não, sem dúvida. Se a gente for pegar a questão tática, eu acho que o Cudê é muito mais evoluído do que o Renato, fazendo a comparação. Só que o Renato tem uma liderança de vestiário onde muitas vezes os jogadores jogam por ele. E eu quero ver os jogadores atuando pelo Cudê. Quando o teu treinador ele é instável, a única coisa que pode salvar é o grupo comprar tua briga. E me parece que isso não está acontecendo. O jogo contra o Belgrano, eu fui tentar ver, eu estava até num jogo na quarta passada, eu comentei um jogo, eu fiquei vendo o Belgrano e Inter, que foi antes, foi às 7, né? Depois eu estava num jogo das 9h30, fiquei vendo o jogo, um jogo fraquíssimo. O Belgrano jogou que nem o Juventude. O Belgrano foi para cima do Inter, travou o Inter, bateu forte, dividiu, chegou junto e o Inter pipocou. Essa que é a realidade. Então, o time do Inter precisa de temperamento e de competitividade. Qualidade técnica tem? É inegável que tem. Do meio para frente, então, nem se fala. É um time que cria pelo menos 6, 7 oportunidades por jogo quando os caras estão afim. Isso é claro. E aí tem vários finalizadores lá. O problema é lá atrás. Bustos, lateral direito. Bustos não é lateral, Bustos é ponteiro. Bustos é o Fagner hoje. É só ver como é que o Fagner joga hoje no Corinthians. O Fagner não marca mais ninguém. O Fagner joga do meio para frente. É onde o Bustos tem que jogar. E tem que ter uma cobertura atrás, se escalar uma linha de 4 atrás, porque ele não marca ninguém. Ele não marca ninguém. Ninguém. E o Roger, muito esperto, jogou em cima dele as 2 partidas e podia ter ganho em Caxias e podia ter ganho também em Porto Alegre. Aí você tem o Edson Carioca por ali em cima dele. O Edson Carioca, que é um jogador limitadíssimo. Mas um cara assim com uma percepção onde ele só ficou no espaço vazio do Bustos. Ele aproveitou o espaço, exatamente. Claro. Só ficou no espaço vazio. É um jogador nota 5,5, nada contra o rapaz. Aí tem uma série de coisas que a gente enxerga e como é que os caras que estão lá não enxergam? O Vitão não salta, cara. Eu tenho 1,89, ele é menor que eu. Eu com 100 quilos, eu salto mais que ele, cara. Ele não salta. O mercado, temperamento, fala espanhol e tal, certo? Não salta. A defesa do Inter por cima é um abraço. É um abraço por cima. Então tem que contratar um zagueiro urgente. Ah, mas não tem no mercado. Não sei, acha. Eles já não acharam esse Bernabé aí que ninguém conhece? Eu até vou esperar para ver. Eles falaram no Mina aqui. O Inter estava dando uma olhada no Mina. O Mina na bola aérea, sem dúvida. Teve uma trajetória... 1,95. No Palmeiras, em 2016, ele foi excelente. Campeão brasileiro, excelente. Jogador de seleção nacional, jogador de Premier League. Esse cara seria um ótimo reforço. O Cudê tá botando o Fernando ali, viu, Prédio? Péssimo. O Fernando tem que jogar de primeiro homem. O Fernando tem qualidade para ser o cara da primeira bola, de saída de bola. É outro jogador de qualidade, bem contratado, do meio para frente. Tu acha que dá para jogar ele e Fernando Maia no meio, os dois juntos? Ele e o Thiago Maia. Thiago Maia, perdão. Sim. Ele, Fernando e Thiago Maia. O meu meio de campo seria Fernando, o Arangues como segundo homem, Alan Patrick. Esse seria o meu meio de campo. O Alan Patrick mais solto. Se o Maurício tiver a fim de jogar e não quiser ir embora, Maurício, juntos. Alan Patrick e Maurício.
E na frente, Borré e Ener Valencia. Esse seria o meu time. Sim. E lá atrás, Bustos, porque tem horas que tu pode usar o Igor Gomes, né? Que não apoia tanto, marca melhor que o Bustos. Só que o Bustos é bem melhor com a bola do que o Igor Gomes, nada contra. Tem que contratar um zagueiro e tem que recuperar o Robert Renan. Eu fui um cara que eu critiquei muito o Robert Renan por aquela cavadinha, mas ele é um bom jogador. Não dá para condenar o cara. Eu até fiquei um pouco irritado na hora, que eu também mandaria embora. Na hora do debate, a gente vai falando algumas coisas, mas depois, com mais calma, certo? Mantém o cara e recupera o cara, porque ele é um zagueiro canhoto, e não é fácil tu achar um zagueiro canhoto hoje de boa qualidade, de saída de bola. E outra, ele tem altura, né? Ele é mais alto que o mercado e que o Vitão. Preto, ele vinha jogando muito bem, tá? Muito Sim. melhor que o mercado. Aí ele vai no Grenal e mete um calcanhar que não precisava e dá um contra-ataque pro Grêmio. Ó, o Cudê gelou ele, deixou ele de fora. Aí ele voltou e aí ele resolve dar essa cavadinha. Aí não existe. Não existe. Mas é um baita jogador. Eu tô contigo. Eu recuperaria ele. Claro, recupera ele. Já não tá nem relacionado. Se o cara tá em condição e não tá relacionado para enfrentar um time de terceira linha da Bolívia, é sinal que ele tá fora dos planos. Me desculpe. Eu acho, viu, Preto, ele estava relacionado pro jogo contra o Belgrano. Eu não sei se não tem a ver com o fato de ser no Beira-Rio e ele ser vaiado até no banco pela torcida, para não criar um ambiente ruim. Mas aí, meu irmão, meu ídolo, eu me lembro daquele timaço que a gente acompanhava na década de 70, até o time do Abel na década de 80, que chegou na semifinal da Libertadores, que tinha de jogador que era vaiado pela torcida ali, e os caras iam e jogavam, não tinha problema nenhum. O maior goleador da história do Beira-Rio até hoje era vaiado no aquecimento, Valdomiro. Exato. Valdomiro, que para mim é um dos maiores jogadores, se não o maior. Muita gente minimiza ele, talvez está entre os 3 maiores, certamente. Então, assim, hoje é tudo... não vou botar porque ele vai ser vaiado. Cara, dá licença. Os caras têm tudo à disposição. Hoje o jogador manda no clube. O jogador manda. A política de comunicação do Inter não existe. Você não vê uma entrevista do Magrão. O Magrão deu uma entrevista antes do jogo contra o Belgrano, pasmem, onde ele disse o seguinte: já identificamos por que a gente caiu para o Juventude. Aí perguntaram, por quê? Porque faltou um volante na frente da área. É? O Gabriel tá lá, cara. O Gabriel tá lá. O volante da frente da área tá lá, afastado. O Magrão tinha que cair depois dessa entrevista. Nem o vice de futebol, Felipe Becker, que eu tive um contato com um cara legal, bonachão e tal, mas não serve para o futebol de hoje. O jogador tem que ser cobrado sempre. O jogador tem que estar sendo cobrado de acordo com as necessidades. O Magrão dá uma entrevista, identificamos que faltou um volante na frente da área. O volante estava lá. O Gabriel estava escrito no gauchão. Estava escrito no gauchão. Quando o Depena e o Gabriel foram afastados, eu fiz a crítica aqui no canal, fiz na rádio, escrevi sobre isso. E eu estava te ouvindo esses dias e vi teu diagnóstico. Muito obrigado. Não é diagnóstico, mas tu tocasse nesse ponto. Eu vi que tu disse, olha, porque qual é meu raciocínio, Preto? Se os caras estão lá, que ficaram no grupo, eles dizem, estão fazendo com eles, claro. A qualquer momento vão fazer comigo. Né? Evidente que o ambiente ficou ruim ali. É a minha opinião. E tu parece que também concorda, né? Concordo plenamente contigo. E isso vale para qualquer empresa, para qualquer profissão. Tu tem uma equipe de jornalismo, por exemplo, estou dando um exemplo. Tu tem 30 pessoas, 20 pessoas numa equipe de esportes. Aí 2 são afastados. E não há uma explicação condizente, não há uma justificativa, não há um negócio, vamos dizer assim, correto pelo comportamento das pessoas. O que tu vai pensar? Estão fazendo isso com os caras, podem fazer comigo. E jogador de futebol é muito pior. São 30 contra 1 dentro do vestiário. E aí, se tu tem uma diretoria insegura, se tu tem uma diretoria que trabalha em cima de uma gelatina, né, que fica sempre, veja bem e tal, e quer passar a mão na cabeça de jogador, né, ou é amigão de jogador, né, trata só a lampa e não sei mais o que e tal, certo? Só com papo de torcedor, os jogadores eles montam em cima. Hoje o futebol é dos empresários e dos jogadores. A minha hierarquia é a seguinte: empresários, jogadores, aí vem o presidente, depois tu tem os executivos, as torcidas uniformizadas, aí vem o técnico. O técnico é o sexto na hierarquia, perdeu o poder totalmente. Mas quando ele tem plenos poderes, ele não é cobrado, que para mim é o que está acontecendo com o Cudê no Inter. Os caras são amigão dele, não cobram ele como deveriam cobrar, aí o Inter pode não se dar bem. Eu não sei, o time que vai enfrentar esse time da Bolívia hoje, a Conmebol pagou o voo desse time. Esse time não tinha dinheiro para chegar em Porto Alegre. A Conmebol pagou as passagens aéreas do Tomayapo para o Tomayapo conseguir viajar, sair da Bolívia para jogar uma Copa Sul-Americana. É a primeira viagem internacional do Tomayapo.
Exatamente. Cara, então é o seguinte, ó, se jogar com o time reserva hoje, por quê? Tem que botar o time titular para jogar, tem que trabalhar o time para o Campeonato Brasileiro. Ah, vão ser 38 finais. Desse jeito, com essa mentalidade, vai botar um mistão hoje, um time reserva hoje, para poupar os caras. Os caras não jogam desde a terça passada. É verdade ou não é? A gente está numa quarta-feira, desde a terça passada que eles não jogam. Prédio, para fechar, duas questões. A primeira, a rivalidade, a gangorra, esses dois jogos do Grêmio com 2 derrotas, tu acha que dá uma acalmada no torcedor colorado? Eu acho que não. Acho que tem que acabar isso, viu, Nando? A gente era de uma geração, tu é mais velho que eu sei, mas nós sempre fomos grandes amigos. Mais ou menos. Não, pô, quem me lançou no rádio foi tu, né? Eu não esqueço dessas coisas, né? Aliás, meu primeiro boletim que eu gravei, tu chegou para mim, muito ruim. E eu concordei, viu, na época. Sensibilidade. Era o Celso Rotti, tu não joga nada, Guri. Muito ruim. E depois eu fui melhorando e fui me aperfeiçoando e graças a Deus nós estamos juntos aí. Mas eu acho assim, ó, acho que Grêmio e Inter, a rivalidade é a maior da América do Sul para mim. Tão grande quanto o Boca e River, as duas iguais, dá para dizer assim. Mas tem horas que o Inter e o Grêmio têm que se desgarrar um pouquinho dessa questão do Estado, né? Por exemplo, eu vou citar um negócio. Os patrocinadores de Inter e Grêmio são os mesmos há quanto tempo? 20 anos, 25 anos. Aí. E estão perdendo dinheiro. E morrem de medo de patrocinar só um. Vocês estão perdendo dinheiro. O Grêmio na Libertadores não consegue ter um patrocínio maior do que, por exemplo, o atual patrocinador paga, só porque ele patrocina o Inter também. Está faltando visão para os nossos dirigentes também. Estão muito atrás, mas muito atrás. Tudo bem que o mercado aqui é diferente, o dinheiro está muito forte aqui, como sempre, mas tu pega uma média de arrecadação aqui dos 3 grandes, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, é uma média de 2 milhões e 800, 2 milhões e 700, com um público impressionante de média de 40 mil pessoas nos 3 estádios. São Paulo está botando 50, 55 mil por jogo, desde o ano passado. Negócio realmente impressionante. E a vantagem financeira só vai aumentar. Então é o seguinte, onde é que tu pode equilibrar? No teu patrocinador master, pelo menos, ganhando mais dinheiro. E aí os dois ganham a mesma coisa, na manga, na meia, nas costas, tudo tem que ser o mesmo patrocinador. Cara, isso aí, até o mercado gaúcho, acho que deveria rever isso também. Deveria um pouco, sabe, de parar de fechar os olhos para esse tipo de coisa. E essas 2 derrotas do Grêmio, tem muita gente eliminando o Grêmio da Libertadores. Eu jamais vou eliminar o Grêmio de competição nenhuma. O Grêmio, enquanto tiver chance em qualquer coisa, o Grêmio, pelo seu temperamento, pela sua história, pelos seus jogadores, é um time de reação. Então, a situação está difícil? Tá. Mas eu não duvido que o Grêmio chegue no dia 24 e ganhe do Estudiantes e La Plata. Não duvido. Claro que pode ganhar. Como não pode ganhar do Estudiantes? Não dá para ganhar 2 vezes do Estudiantes? Claro que dá para ganhar. Então, a situação é difícil. Acho que foi um grande erro terem poupado o time ontem. As desculpas do Renato são muito esfarrapadas. E o que me impressiona muito é que nas coletivas, eu não sou crítico da crítica, mas eu queria estar em todas as coletivas do Renato. Ia dar uma confusão por coletiva. Mas pelo menos a gente ia fazer algumas perguntas que têm que ser feitas para ele. O Renato ele não explica nada taticamente. Nada. O Renato ele é um malandro na vitória. Isso é um elogio, certo? E na derrota ele sempre muda o foco. Ele transfere o foco para a imprensa, ou para outras pessoas, ou para a previsão do tempo, ou para o futuro, ou para o cansaço, né? Mas nunca é ele, nunca é ele. E taticamente o time do Grêmio, convenhamos, é um time realmente entre os 20 da Série A do Brasileiro, um time absolutamente limitado taticamente. É um time que cede espaços generosíssimos para os adversários. Sempre. Generosíssimos, é isso. Pretzel, para fechar, o Inter era colocado, não só por nós aqui no Rio Grande do Sul, mas pela imprensa nacional até esses dias, como um dos candidatos aí a brilhar no Brasileirão. Tu acha que isso se manda? Tu, pessoalmente, primeiro, a tua opinião, tu acha que o Inter, com esse momento atual da desclassificação, do baixo astral, ele perde esse protagonismo? E os teus colegas, o que a imprensa do centro do país aí pensa também para o Inter no futuro? Não, aqui a imprensa é o seguinte, principalmente aqui em São Paulo. O Inter segue como forte time para a Série A do Brasileiro, pelo elenco que tem e por ser uma competição maior. Então o Inter é forte candidato nas 3 competições, é o que comentam aqui. Só que eles não conhecem, né, a história do clube como a gente conhece, né, Nando? Então quando o debate começa nisso aí, olha o Inter, eu falo para eles, eu conheço o time que eu torço, ou o time que eu torci mais, né? Hoje eu não sou tanto torcedor, mas eu tenho muito carinho pelo Inter. Apesar de uns caras trouxas aí, se preparem, viu? Teremos novidades, se Deus quiser, já que o Tribunal da Internet acha que pode tudo hoje, né? Então, acalmem-se, né? Então, assim,
muita gente elogia o Inter pelas contratações que foram feitas, mas a bola tem que começar a rolar. Inter e Bahia agora, estreia. Jogo duríssimo, duríssimo. O Bahia tem que dar uma resposta também, depois da perda do campeonato estadual. Você colocar uma pressão em 38 finais, num campeonato que começa em abril e vai terminar em dezembro, isso é muito difícil. É muito difícil tu tendo Copa do Brasil e Sul-Americana. Então eu acho que a diretoria também, de novo, colocou um grande alvo em cima do Inter, só por questões, só por discursos meio políticos e emocionais, né? Nós temos 38 finais e tal. Esse jogo contra o Tomayapo hoje, por exemplo, no momento que nós estamos conversando, tem que ganhar o jogo. E a Sul-Americana não pode ser desprezada, assim como a Copa do Brasil. A gente está vendo o Atlético Paranaense aí, pegou 2 babas e tocou 10. Tocou 4 fora de casa e 6 em casa. É isso que o Inter tem que fazer. É isso que o Inter tem que fazer. O Inter tem que dar confiança para o time pela Sul-Americana, também para enfrentar a dificuldade do Campeonato Brasileiro. Eu vou te dizer, como um cara que eu gosto muito, eu acho, como um clube que eu gosto muito do Inter, eu acho que a perda do Campeonato Gaúcho, ela fez um estrago, eu acho, no ambiente do Inter. Não tenho nenhuma informação, mas por esse silêncio que a gente está vendo, ninguém dá entrevista, ninguém se manifesta, eu acho que os caras estão, sabe, eles não sabem o que está acontecendo, estão meio perdidos. Essa é a minha opinião. Agora, se começar a ganhar, e daqui a pouco assume uma liderança do Brasileiro nas 10 primeiras rodadas. Lembrando que em 2016 o Inter foi líder nas 8 primeiras rodadas e caiu depois. As pessoas esquecem, com o Argel de técnico. Né? Então é o seguinte, você tem que largar bem, evidentemente, porque Palmeiras e Flamengo são candidatos a tudo. O Galo tem um bom elenco, do tamanho do elenco do Inter, tem um bom elenco. E aí você tem os outros, né? Você tem, por exemplo, times que vão incomodar. Certamente o Bahia é um time que pode incomodar. O São Paulo, se o Carpini cair, pode cair. A gente tem que ver quem vai assumir, certo? Você tem o Corinthians, que, apesar de ter um time nota 6 hoje, é um time que tira ponto de muita gente, principalmente contra o Inter, sempre é uma guerra. O Atlético Paranaense vai incomodar também. O Atlético Paranaense é um time muito bom. O Cuca como técnico, é um treinador muito bom. Então, acho que o Atlético é candidato, andando até na Sul-Americana, acho que o Atlético é favorito. Acho que o Atlético é favorito na Copa Sul-Americana para levar a Sul-Americana. Então, a gente vai ver, mas goleando, eu acho que... Né? Goleando. Pegou 2 babas e goleou. Isso tem que fazer. 4-1 fora e 6-0 em Curitiba. Mas eu acho assim, a perda do Gauchão, e eu tinha escrito sobre isso lá no Correio do Povo, a perda do Gauchão pode ter complicado um pouco, né? E o presidente Alessandro, o senhor é uma boa pessoa, mas a bola tem que entrar. O senhor está fazendo tudo certo, mas o Ener Valencia chega 3 vezes na cara do gol numa semifinal de Libertadores e perde 3 gols que ele não perderia se ele estivesse jogando pela seleção do Equador, se ele estivesse jogando na Premier League, por exemplo. Então, infelizmente, isso de vez em quando tem relação. Tomara que ele ganhe o título, porque eu acho que ele é um cara decente, é um cara que gosta do Inter, tomara que ele ganhe o título, mas eu acho que a situação é complicada. É difícil para ser campeão de novo. Alexandre Pretzel, meu querido amigo. Muito obrigado, Xandão. Obrigado aí pela parceria aí. Obrigado por tudo. Trabalha alguma coisa hoje de noite? Algum jogo hoje? Hoje não. Nem hoje, nem amanhã. Eu tive ontem Corinthians e Nacional e no fim de semana, na abertura da Série A, estaremos juntos, se Deus quiser, né? E tu te identificou, né, Nando? Eu já sabia, né? Aliás, a gente assistiu junto Internacional e Fluminense na final da Copa do Brasil de 92. Eu e tu abraçados nas cadeiras do estádio Beira-Rio. Que gol jogo, do hein? Célio Silva, hein? Chorado aquele pênalti. Pênalti Mandrake, hein? Hoje não seria dado aquele. E o Ping ainda entrega no final, né? Ainda entrega. Na entrevista dizendo que não foi pênalti. E depois, tu não vai lembrar também, depois teve o Grenal da decisão do Campeonato Gaúcho. E aí o Inter tinha ganho de 3-1 no Olímpico e empata 0-0 no Beira-Rio. E o Inter é bicampeão gaúcho em 1992 na ocasião. É verdade, 92. Não, essa última, de 2011 para cá, Petson, eu acho que é pior. Não, vamos pegar de 16 para cá, porque os anos 90 foram ruins, mas tem um título nacional dos anos 90. Claro. De 2010 para cá não tem nada. Não, e outra, e na década de 90, que o Grêmio foi dominante, com um time melhor, o Inter não teve times ruins, não. Em 97, o time do Inter era bom. E aí ficou entre os 8 no Campeonato Brasileiro, naqueles 2 quadrangulares. Aí ali o time perdeu um jogo para o Palmeiras, depois tomou uma goleada do Santos, um grupo que tinha Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro, e aí passava só o campeão para a finalíssima, né? O Inter pegou o Palmeiras do Filipão,
e acabou ficando pelo caminho. Mas o time de 92 era muito bom, treinado pelo Antônio Lopes. Em 94, naquele campeonato interminável, o Inter também foi campeão. Lembra o campeonato o ano inteiro de pontos corridos? Isso. Ali pelo menos teve título. Ali teve título. Teve um bicampeonato gaúcho em 91 e 92, um título de Copa do Brasil, um campeonato gaúcho em 94 e um campeonato gaúcho em 97. O que está tendo agora? O direito a 5-2, que foi uma glória, né? Aquele 5-2. Nós estávamos lá no dia 24 de agosto de 97. Então é o seguinte, são coisas que agora, pelo que se gasta, pelo que se tem, pelo tamanho que o clube atingiu, pelo orçamento, pelo plano de sócios, pela torcida gigantesca, o time não decidiu o Campeonato Gaúcho por 8 anos. Perdão, não ganhar por 8 anos e não decidir por 3 anos. Isso é uma brincadeira, cara. E aí não querem que a gente critique, querem que a gente aplauda um negócio desse, não tem como. Em nenhum time do mundo isso iria acontecer. O Pretzel falou 8 anos e não se enganou não, viu? O Grêmio só não é octa, não é por causa do Inter, é por causa do Novo Hamburgo. Se meteu no meio ali, senão o Grêmio seria octa. Te prepara para ver o que vai ser o Gauchão de 2025. Nossa! Meu Deus! Não, vai ser a Champions League, né? Vai ser, né? Vai ser. Vai ser. Mas se bem que, sinceramente... Se o Renato disse que o Grêmio estava muito cansado, porque os jogadores estavam de ressaca, estavam na Libertadores de ressaca da festa do Gauchão, eles querem me enlouquecer. É verdade. Agora, por exemplo, eu não ligo mais para isso, porque o Inter tem 45 títulos, o Grêmio tem 43, né? O ABC tem 56 lá no Rio Grande do Norte, certo? Então, assim, tu ganhar na tua terra é legal, mas isso aí perdeu bastante espaço. O que ficou forte é que jamais as pessoas imaginariam que o Grêmio seria hepta de novo e iria ter a chance de octa, porque muita gente achava isso praticamente impossível pelo futebol de hoje. E não é. Agora não é impossível. O único decacampeão na história é o América, lá na década, América Mineiro, lá na década de 20 e 30. Isso é praticamente impossível hoje, pelo que ficou no futebol. E olha o que o Inter aprontou. Palmeiras foi tri agora, né, Pretzel? A última vez tinha sido, acho que nos anos 30, né? Nos anos 30, pela segunda vez aqui, para ser tricampeão paulista, é uma epopeia. O São Paulo nunca foi. É uma epopeia, cara. É difícil. É difícil. Imagina você ganhar 7 títulos. Mas só tem 2 lá. Sim, mas 7 títulos e quase 8. O Inter não decide há 8 anos. E aí querem que eu, tu e as pessoas que realmente respeitam o Inter e pensam no Inter como algo grande, algo positivo, que a gente não faça nenhum comentário, que a gente fique batendo palma para isso. Eu acho que não dá para ser assim. Não dá. Alexandre Pretzel. Obrigado, Xandão. Grande abraço. Foi sempre muito bom falar contigo. É meu ídolo, Nando. Obrigado pelo convite sempre. Estou à tua disposição. Um abraço a todos os colorados aí. E vamos ver. O ano está recém começando nas grandes competições, mas se não tiver cobrança, se não enquadrarem o treinador também, achar que o cara só tem um modelo de jogo, ganha uma grana por mês, merecido pelo trabalho e pelo currículo que ele está tendo, mas o cara só tem um modelo de jogo, na derrota, na vitória e no empate, aí não dá, né? O cara tem uma comissão técnica lá com 4, 5 caras, ficam no ouvido dele e ninguém faz nada para mudar situações de jogo, isso também tem que mudar. Aí, para mim, parte da diretoria está toda hora conversando e debatendo, porque não tem problema nenhum, Nando. Só para terminar definitivamente, a gente já debateu isso outras vezes, não tem problema nenhum o presidente e o executivo conversarem com o técnico e perguntarem: vem cá, Nando, vem cá, Pretzel, por que vocês estão escalando o fulano de lateral esquerdo? Mas eu estou vendo os treinos aqui, quem está melhor é o outro. Isso não é interferência, isso é debate. Debate na vida profissional, debate. E acho que ninguém conversa com o Kudê. O Kudê chega e entrega lá o time. Meu time é esse aqui, ó. Vou escalar a reserva, porque eu acho que esse time da Bolívia não existe. E hoje eu vou botar a reserva, porque eu vou poupar o time para enfrentar o Bahia. Se fosse uma maratona de jogos, se o Inter tivesse feito a decisão do Gauchão, até daria para aceitar. Mas do jeito que está nesse momento, com o time precisando apresentar algo diferente para a torcida, eu acho um equívoco. Então tá. Se o pessoal aí quiser deixar comentários aí, mandar recado pro Pretzel e tal, fazer mais e tal. Tem o teu canal é Alexandre Pretzel mesmo o nome, né? Pretzel FC. Pretzel FC, tá? Pretzel e FC. Pode deixar teus comentários aí pra gente bater no bola. Pretzel, aquele abraço. A gente se vê por aí. Valeu, grande abraço. Até a próxima.